A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos. Para nós é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, a você que nos assiste através do canal oficial Ebenezer. Você que ainda não é inscrito no canal Ebenezer Oficial, se inscreva, deixe o seu like, faça lá a sua participação, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Eu quero neste momento convidar você e a sua família para abrirem as vossas Bíblias no livro do Evangelho de São Lucas capítulo 17, versículo de número 11, é uma passagem bem conhecida e nós neste momento vamos compartilhar esta palavra. Lucas capítulo 17, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse-lhe: Ide mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados e queridos irmãos, neste momento nós estamos diante de uma palavra muito conhecida, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, que nos fala acerca da cura de 10 leprosos. Essa história é muito conhecida por todos nós que servimos a Deus. E se você, por um acaso, ainda não conhecia a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, nessa noite eu te convido a prestar bem atenção naquilo que o Espírito Santo vai nos revelar através dessa santa e gloriosa palavra. Eu quero falar de algo que atualmente se falam bastante, que é acerca do isolamento social. Por causa da situação que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, a palavra é isolamento, distanciamento, para que evite que se propague esta peste, esse vírus chamado coronavírus. Mas nessa noite, mediante a palavra de Deus, eu quero também falar de um isolamento. Que isolamento é este, pastor Roberto? Deixa eu te falar que tipo de isolamento que eu vou lhe falar, e você vai entender o que Deus quer falar ao meu e ao seu e aos nossos corações aqui. Primeiro, a Bíblia diz que eram 10 leprosos. Jesus ia para Jerusalém, e diz que ele passou em Samaria e na Galileia, e ele entrou numa certa aldeia, aonde havia pessoas que estavam leprosas. 10 pessoas, quando viram Jesus, gritaram, porque a Bíblia diz que eles pararam de longe. Preste atenção, eles vendo a Jesus, eles gritaram, mas primeiro eles pararam, ou seja, havia uma restrição, havia uma norma para aquele que era leproso. Qual era ela? Todo leproso vivia isolado. A partir do momento que o sacerdote identificava qualquer homem, qualquer pessoa, que ela estava no estado de lepra, esta pessoa imediatamente
era tirada do convívio da sociedade e era colocada num arraial conhecido como Arraial dos Leprosos, e ali ela vivia isoladamente de tudo e de todos. Olha que Jesus vai passando para ir até Jerusalém, e ele vai passar numa certa aldeia, e lá tem 10 leprosos. Eles sabiam sobre a lei, eles conheciam as normas judaicas, e eles sabiam que não poderiam se aproximar de forma que pudesse cumprimentar alguém. Por quê? Porque eles eram leprosos. E então aquele que era leproso vivia num certo isolamento. Veja que eles estando isolados no Arraial dos Leprosos, quando ele vê Jesus, ele vai manter o quê? O distanciamento. Veja que no dia de hoje as pessoas também exigem, a OMS, ela diz o que? A Organização Mundial de Saúde, que devemos manter o distanciamento de um para com os outros. E se nós olharmos na palavra, os leprosos também mantinham certa distância para não que houvesse contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus, observando aquela situação, aquela pessoa que era leprosa, ela primeiro vivia isolada, ela vivia distante de tudo e de todos. Primeiro, ela vivia distante da sociedade, ela vivia distante dos amigos, dos parentes, e principalmente, querido e amado irmão que me ouve nesta noite, dos seus familiares, dos seus entes queridos, dos seus filhos, da sua esposa. Por quê? Porque tem pessoas que acham que leproso não tinha família. Tinha um leproso que eram homens de posição, mas após adquirir a lepra, que naquela época não tinha cura, essa pessoa era afastada do convívio da sociedade, reconhecida hoje como rançanizes. Ela é reconhecida hoje por outro nome, mas é a mesma lepra, mas naquela época não tinha a cura ainda para a lepra. Agora veja bem, se a lepra, que a pessoa pegando lepra, ela era isolada, e o que representa a lepra para nós cristãos hoje? A lepra representa pecado. Isso, pecado. Mas como, pastor Roberto? Você lembra, deixa eu te dar algumas informações bíblicas, para que você entenda que a lepra representa pecado. Lembra quando Eliseu recebeu aquele leproso chamado Naamã, e ele foi curado da lepra? E que quando Naamã foi para pagar Eliseu, ele disse: não é vendido a cura, não é preciso pagar nada. E que quando Geazi foi até atrás de Naamã e disse que era para receber certa quantia, quando ele retorna ao seu senhor, ele disse: não foi o meu coração contigo? E naquele momento, por causa da desobediência, a Bíblia diz que Geazi ficou leproso. Então, o pecado também pode ser representado pela lepra. A lepra representa pecado. Veja bem outro episódio. Lembra quando Moisés faz a travessia no Mar Vermelho? Quando ele chega do outro lado, que eles se alegram, Miriam pula e dança na presença de Deus. De repente, a mesma Miriam, irmã de Moisés, vai perguntar e dizer: é só Moisés que pode falar alguma coisa aqui? E a Bíblia diz que ela ficou leprosa. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós temos vários exemplos de pessoas que ficaram leprosas por causa da desobediência. E eu quero te dizer, queridos e amados irmãos, esse afastamento, esse isolamento que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, será que se nós pararmos para pensar como igreja de Cristo, como pessoas que nos ouvem e assistem agora, será o que está acontecendo? Porque se naquela época alguém que desobedecia, alguém que não agia conforme a ordenança de Deus, ele ficava leproso, e será que nós também não temos nos distanciado de Deus?
Será que muitas pessoas hoje não estão afastadas da presença de Deus por causa da lepra chamada pecado? Será que esse distanciamento, esse isolamento atual que estamos vivendo, será que isso foi a culpa da China, isso foi culpa de A, de B, isso é política? Meu amigo, não interessa, porque em tudo Deus tem um propósito, e se é a mão de Deus que está agindo na terra, é isso que vai acontecer, e nós precisamos tomar bastante cuidado, para que nós não estejamos adquirindo a lepra chamada pecado. Não deixe o pecado alcançar a tua casa, não deixe o pecado alcançar a tua vida, a tua família, o teu ministério. Permaneça firme na presença de Deus, porque o inimigo quer usar a arma mais potente que ele tem, chamada pecado, para seduzir, para jogar o homem na lama, para destruir os sonhos, os projetos de pessoas que sonhavam grande. Ou você acha que aqueles homens que eram ali leprosos não tinham sonho, não tinham projeto? Então, quando alguém adquiria lepra nos tempos de Jesus, alguém logo olhava e dizia: esse homem cometeu algum pecado, esta mulher cometeu tal ato para que pudesse ficar leprosa. Mas nem tudo é o pecado. Muitas coisas que acontecem e vão acontecer, e já aconteceu, muitas delas são para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. E eu tenho certeza que essas pessoas que hoje estão passando por esse momento crítico, um dia elas irão entender o real sentido daquilo que Deus está querendo fazer na vida do seu povo. O homem tem se distanciado de Deus, essa é a verdade. A humanidade, por causa do pecado chamado desobediência. Quantas pessoas têm desobedecido a Deus? O pecado chamado infidelidade, pessoas infiéis a Deus. Falta de temor. Quantas pessoas perderam o temor, querido? Não vamos longe não, vamos falar aqui para nós cristãos, para nós que servimos a Deus. Quantas pessoas não respeitam mais ao entrar na casa de Deus? Quantas pessoas olham por causa dos escândalos que realmente é misto que aconteça, mas nem os dedos das mãos, nenhum são igual, e nem todos são iguais, porque a Bíblia diz que onde há um vaso de honra pode haver um vaso de desonra. Mas tem muitas pessoas desonrando a Deus, tem muitas pessoas brincando com o Evangelho, tem muitas pessoas vendendo a palavra de Deus, tem muitas pessoas usando situações para se beneficiar. Mas nessa noite eu quero falar para você que esse mal chamado desobediência, infidelidade, falta de temor, sabe o que precisamos pedir? Deus, temor. Deus, coloca no meu coração temor diante da tua obra, diante, ó Pai, da tão grande obra que o Senhor me confiou. E nós temos visto muitas pessoas brincando. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas isso é culpa de A e B. Não, talvez seja a nossa culpa, porque nós muitas das vezes estamos negligenciando a palavra de Deus, através dos nossos atos, através das nossas atitudes, através das nossas ações. Igreja desperta, porque talvez o isolamento que está acontecendo, aquilo que é tão aclamado, o fim do isolamento, seja algo que só vai acontecer quando nós reconhecermos que nós precisamos melhorar. Jesus está voltando. A igreja está passando por um processo na terra, e se você está afastado, se você está desanimado por causa da quarentena, tem muitos jovens que abandonaram a Cristo. Por causa dessa quarentena, isolamento, afastamento, muitas pessoas, por não haverem cultos, estão afastadas da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que conhece a palavra, aquele que conhece ao Senhor, permanecerá firme para todo sempre e não se abalará, porque Deus é fiel para fazer todas as coisas. Por causa do pecado, a insensibilidade tem sido perdida. As pessoas não ouvem mais a voz de Deus, as pessoas não sentem mais a presença de Deus.
porque perderam a sensibilidade. A ganância tem tomado conta do Brasil e do mundo. Pessoas gananciosas, pessoas que quanto mais tem, mais quer, pessoas que matam outras pessoas por causa da ganância. Mas nessa noite eu venho te dizer, através da palavra que nós lemos aqui sobre os 10 leprosos que foram curados. Sabe o que eu vejo hoje no cenário real do Brasil e do mundo? Pessoas leprosas, pessoas que estão isoladas, pessoas que estão afastadas da presença de Deus e precisam se humilhar para que Jesus arranque esse isolamento da tua vida, para que Jesus tire o distanciamento entre ti e Ele, para que você viva o melhor de Deus. Porque o pior isolamento não é o isolamento físico, social. O maior isolamento e distanciamento é o que a humanidade está vivendo diante da presença do Senhor. Pessoas estão distantes, isoladas, mas nessa noite eu venho como profeta de Deus, para dizer que a tua casa vai se levantar, para dizer que a tua família vai ser liberta e salva pelo poder do sangue do Cordeiro. Ei, a peste não vai chegar na tua casa, mesmo se ela chegar lá, ela não vai ter nenhum efeito contra a tua vida, porque tu és guardado pelo sangue do Cordeiro. Creia no Senhor como creram aqueles homens, de clamar a Deus. Agora veja bem, qual é o preço do pecado? O preço do pecado, qual é o preço do pecado? Tem um hino da harpa que diz assim: qual o preço do perdão? Qual o preço do perdão? Aí alguém diz: só o sangue de Jesus Cristo. E qual é o preço do pecado? A Bíblia diz que aquele que semeia na carne colherá. A Bíblia diz que aquele que semeia vento, colherá tempestade. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. E sabe qual é o preço do pecado cometido? Isolamento, distanciamento, afastamento, rejeição. Pessoas estão rejeitadas, pessoas estão incapacitadas de viver em convívio familiar. Pessoas que por causa do pecado estão distanciados da presença de Deus, estão distanciados da família, da sociedade. Mas nessa noite eu venho trazer uma palavra de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações, e dizer que Jesus pode acabar com esse isolamento. O preço principal do pecado é isolamento de tudo e de todos. E por fim, o preço do pecado, se não houver arrependimento, é a morte eterna. A morte eterna. Coloca isso no seu coração. Abandona esse mal. Abandona essa vida de pecado, abandona essa vida de prostituição, abandona essa vida de fornicação, abandona esse mal que você tem vivido e achado que tudo está normal, que tudo está comum. Ei, o mal, Jesus está despertando na terra o teu povo, e é momento, em meio a esse caos que o mundo e o Brasil está vivendo, é momento da igreja despertar. Desperta, crente, desperta, obreiro, desperta, membro, desperta, pastor, desperta, igreja, porque Jesus está voltando, aleluia. Agora, qual é o remédio que cura este mal? Qual é o remédio para curar todo esse mal? Eu quero que você entenda isso. O remédio foi derramado lá no sangue, foi o sangue derramado lá na cruz do Calvário. Esse é o remédio que cura todo afastamento e isolamento diante da presença de Deus. Agora veja bem, se nós queremos ser sarados, precisamos fazer o que os leprosos fizeram. O que foi, pastor Roberto? Se humilharam, reconheceram a condição de pecadores, leprosos, e clamaram a Jesus dizendo: purifica-nos, Senhor. Se você quer ser livre de todo isolamento e distanciamento, você precisa reconhecer o seu estado.
Você precisa olhar para Jesus, olhar para dentro de você e dizer: Jesus, eu sou pobre, miserável e nu, eu preciso da sua misericórdia. Perdoa, Senhor, os meus pecados, tira essa lepra da minha vida. Isso é o quê? Se você quer ser livre, se você quer sair dessa prisão, se humilha diante do Senhor. Lembra de Naamã? Naamã teve que se humilhar. A Bíblia diz que Naamã era chefe do exército da Síria, varão valoroso, mas a Bíblia diz que ele era leproso. Havia um mal na vida daquele homem. Ele era um grande guerreiro, mas ele sabia que havia um mal que aterrorizava a sua vida de dia e de noite, o mal chamado lepra. Lepra representa pecado. Tem pessoas que aparentemente são pessoas abençoadas, tem pessoas que são homens de valor, mas são leprosos por causa do pecado, por causa dos pecados que são cometidos e não são confessados a Deus. Agora veja bem, a Bíblia vai dizer que através da humilhação, esse é o remédio para ser curado da lepra. E a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 7,14: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, olha bem, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus quer sarar a sua terra, Jesus quer sarar o teu coração, Jesus quer sarar a tua alma, Jesus quer purificar a tua vida. Então te humilha diante da mão de Deus e Ele vai entrar na tua casa. Depois que tudo acontecer, chegará o fim do isolamento. Ei, lembra dos leprosos? Eram 10, e todos os 10 estavam condenados ao isolamento e à morte. Entre os leprosos haviam pais que tinham desejo de tocar o rostinho dos vossos filhos. Entre os leprosos haviam maridos que não tinham mais o prazer e a alegria de tocar a sua esposa, porque nem dedo eles tinham mais. Mas Jesus ressuscita sonhos. Enquanto existir esperança e fé, a batalha ainda não foi perdida. E a Bíblia diz que depois que tudo aconteceu, eles se humilharam. Jesus disse: vai e apresenta-te ao sacerdote. Por quê? Porque o mesmo sacerdote que dava o diagnóstico que a pessoa estava leprosa, era o mesmo que ia constatar a cura daquela pessoa. E eles não pensaram duas vezes, e a Bíblia diz que eles foram depressa, e quando eles iam a caminho, eles perceberam que o corpo deles não tinha mais lepra, não havia mais ferida. E a Bíblia diz que, percebendo um deles que estava curado, ele volta depressa e se entrega aos pés de Jesus e diz: obrigado, Jesus. A Bíblia diz que ele glorificava a Deus. Jesus olhando diz: mas não eram 10 os que foram curados, onde estão os outros 9? E a Bíblia diz que o que tinha voltado era samaritano. Quem era o samaritano? Os samaritanos eram judeus que não se davam com os judeus, porque havia os judeus do reino do norte e do sul, e o samaritano não se dava com o judeu e era desprezado por muitos deles. E Jesus quebrou todas as barreiras, todos os protocolos, toda a religiosidade Jesus jogou por terra, por amar a mim e a você. Eu não sei como você se encontra, mas Jesus falou para aquele moço: não eram 9 e só veio um, e a Bíblia diz que esse era samaritano. E Jesus vai dizer: cadê os outros? Só voltou esse estrangeiro.
E Jesus, olhando para ele, disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Oh, aleluia! Vai em paz, a tua fé te salvou. Sabe o que Jesus está dizendo em outras palavras, querido? Pode voltar para casa, pode voltar para o convívio da família, pode voltar para o convívio da sociedade, pode se reintegrar de novo, pode se alegrar de novo. O isolamento acabou, o distanciamento não existe mais para você. Vai, a tua fé te salvou. E Jesus está dizendo nessa noite: vai, a tua fé te curou. E quando alguém é curado, a primeira coisa que acontece é o quê? Voltar para casa, se alegrar com a família. Já estou encerrando, e eu quero encerrar dizendo para você que Lucas capítulo 15 e 11 fala sobre a parábola do filho pródigo. Aquele moço que tinha tudo, você conhece a história, mas pediu tudo que ele tinha, o direito que ele tinha, e foi embora e gastou tudo dissolutamente, gastou tudo erradamente. Mas a Bíblia diz que aquele moço se viu na sarjeta, e um dia arrependido ele olhou e disse: desejo comer o que os porcos estão comendo e não posso. Enquanto isso, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Voltar-me-ei e vou me humilhar diante do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faça como um dos teus trabalhadores. Ele voltou e houve grande festa, houve grande livramento. É o que eu deixo, uma mensagem para o seu coração. Não importa o estado que você está vivendo, não importa a situação que você está passando, volte depressa, porque Jesus está te chamando. Volte depressa, porque todo isolamento que há entre você e Deus não vai existir mais, porque Jesus está quebrando hoje todas as maldições. Quem era eu? Quem era você? Da onde foi que o Senhor nos tirou, querido? Do lamaçal, da sarjeta, das drogas, da prostituição, do mundo mau e terrível, e firmou nossos pés sobre uma rocha. O que você faria por alguém que salvou a sua vida? Eu e você estávamos condenados à morte, e alguém entrou e morreu em nosso lugar, nos dando vida e vida com abundância. O que você faria por essa pessoa? Você seria eternamente grata a ela. Mas deixa eu te falar uma coisa: muitas das vezes a gente tem esquecido do que Jesus fez por nós. Muitas das vezes temos sido ingratos e os corações endurecidos, e temos até mesmo murmurado, em vez de agradecer e dar glória a Deus. Jesus nos resgatou. O importante não é quando se começa alguma coisa, o importante é como que vai terminar esta coisa. O importante não é o início das coisas, é o fim delas. E o que eu quero encerrar dizendo para você: como que iremos nos comportar depois que sairmos do isolamento e do distanciamento? Mas eu tenho certeza que nós seremos mais crentes, nós seremos mais sinceros, seremos verdadeiros, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você agora. Eu quero que você, independente do estado, da religião que você pertence, eu quero orar por você agora. E quero te dizer que as religiões afastam as pessoas, mas Jesus une pessoas. Então feche os teus olhos e ore comigo nesse momento. Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui nós estamos diante da Tua presença. Eu oro por esta pessoa que talvez está isolada, que talvez, ó Pai, está
mantendo um distanciamento daquilo que é a presença do Senhor, por causa de uma lepra, um pecado que foi cometido. Mas a tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lava esta alma, lava esta vida com teu sangue agora. Pai, se há tristeza, se há dor, se há angústia, seja livre pelo poder que há no nome de Jesus. E neste momento eu repreendo todo o mal. E como Jesus disse, vai, a tua fé te curou. Receba teu milagre, a tua bênção. E que a graça e a paz de Jesus Cristo permaneça em teu coração. Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade.